Oi, pessoal. Boa noite para quem está na Austrália. Bom dia para quem está em Londres, para quem está no Brasil. No Brasil é bem cedinho ainda, 6h30 da manhã. Aqui em Londres nós estamos às 9h30 e nós vamos falar hoje com a doutora Karine de Agapito, que vive como dentista lá na Austrália, atua desde 2011. E lá em Sydney, hora de Sydney, é 8h30 da noite. Então vamos aguardá-la aí. A gente vai ter uma boa conversa e vamos ouvir mais uma experiência aqui no canal. Eu quero agradecer muito a todo mundo que vem participando, colaborando, contando as experiências, as histórias vividas, né, em países diferentes, a odontologia brasileira pelo mundo, fazendo sucesso cada vez mais. Então é isso, gente. Eu sou muito grata. A gente abriu esse canal aqui no meio da pandemia, né, ano passado, e a coisa começou bem lenta, porque eu ainda estava aprendendo, eu não sabia nem mexer direito aqui. Eu nunca tinha feito uma live, gente. Pois é, eu sou old school. E aí a gente vai aprendendo devagarzinho, e a gente vai conhecendo os colegas, e os colegas vão aderindo à ideia, o que é maravilhoso. E aí, por isso que tá dando certo. Então, muito, muito grata a todo mundo. Então, aguardando aí a doutora Karine entrar aqui na nossa live e eu mandar o convite. Tá? Lá está ela. Vamos lá, mandando o convite agorinha mesmo. Oi, doutora Karine, tudo bem? Hello? Olá, querida, tudo bem? Tudo bem, boa noite para você. Eu sei que já são 8h30 da noite aí, né? Bom dia para você. Obrigada. A gente está em fusos bem distintos. É uma experiência incrível. Mais uma experiência. Obrigada pela participação, pela gentileza de colaborar, de contar pra gente a tua história. Eu sempre digo, cada história é muito rica, né? E mesmo quando eu encontro diferentes dentistas do mesmo país, é interessantíssimo, porque cada um conta uma experiência diferente, mesmo tendo passado às vezes pelo mesmo processo. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu vou te apresentar agora para o pessoal, tá bom? Gente, essa é a doutora Karine de Obrigada H. pelo convite. Ah, muito gentil. Olha, doutora Karine de Agapito, gente, ela estudou na Unib de Uberaba, ela tem pós em dentística restauradora estética na Unesp, e ela vive em Sydney desde 2011, ela atua como dentista na Austrália. Que maravilha! Então vamos lá começar a nossa conversa? Vamos. Então, Muito grata pelo convite. Muito legal estar aqui conversando com vocês. ai, que gente, muito obrigada a Dividir um você. pouquinho da experiência. Ai, olha, eu estou muito curiosa para saber, porque você é a primeira dentista da Austrália que eu vou entrevistar. E eu não sei muito da Austrália. O pouco que eu sei, bom, eu já andei procurando material para estudar para o exame daqui, e eu descobri que o exame daí tem muita semelhança com o daqui. Eu não sei se é porque a gente tá. Tem a questão, né, do país, dos países. Um, como que a gente chama? Uh, da Commonwealth. Commonwealth, obrigada. Faltou agora, ainda não acordei, não. Peraí, deixa eu tomar meu café. Ui. Então, exatamente, os países da Commonwealth. Eu não sei se é por isso, mas eu achei muito interessante que os exames daí têm algumas semelhanças no conteúdo com o exame daqui. Foi isso que eu percebi. Eu até estudei com um grupo
tem aquele grupo de estudo, né, que o pessoal faz para poder se preparar para os exames, e eu achei super interessante. O grupo era bem ativo, era até no Telegram, e aí eu queria saber, você chegou, o seu processo foi através de prova? Como é que foi, assim, para você conseguir se registrar aí como Sim, dentista? sim, Gisele. Uhum. Fiz as provas? Quando eu fiz as provas pelo ADC, Ele disse, a Australian Dental Council, né? E sim, pelo que eu já sei, assim, um pouquinho sobre o processo, né, do UK, é um pouco parecido mesmo com as provas para a gente poder validar o diploma na Austrália. Tem algumas coisas em comum. é verdade, então essa conversa nossa vai ser bem legal, porque eu já tenho uma certa noção também, então facilita para o meu entendimento e para fazer as perguntas para ti. Mas conta para mim, Karine, como foi que surgiu a ideia? Quando você estava lá no Brasil como dentista, como foi que surgiu a ideia de ir parar na Austrália? Tá? Então, na verdade, a minha ideia, né, de Austrália não foi primeiramente de vir morar aqui. Eu não tinha a intenção de ficar, né, na Austrália. A minha ideia Sim. era de vir mesmo, passear um pouco aqui, vir de férias, estudar um pouco inglês e voltar, porque a ideia era eu fazer meu mestrado. E meu inglês era muito básico. Então, tinha uma amiga vindo para estudar inglês e eu peguei carona, né? Vim com ela. E aqui chegando, os planos mudaram um pouquinho. O meu visto foi estendido, porque a minha escola de inglês na época, ela passou por um processo, ela fechou. Então, nosso visto, todo mundo que estudava nessa escola, teve automaticamente o visto estendido por alguns meses. E eu acabei começando, né, a trabalhar como dental assistant na época. E vendo, né, assim, a odontologia aqui, surgiu a ideia, então, de fazer as provas aqui. Mas foi uma ideia que surgiu aqui já, na Austrália. Mesmo? E, Uau. então, foi, assim, um pouco uma surpresa, né, tanto para minha família no Brasil, quanto para mim. E foi um processo, hoje o processo está um pouco diferente, um pouco mais prático. Há 12 anos atrás era um pouquinho mais demorado, porque a gente fazia as provas, durava em torno de 2 a 3 meses para sair o resultado. Daí a gente fazia a inscrição para a próxima etapa, que eram 3 etapas, a de inglês, a prova teórica e a prova prática. Então, depois de 3 meses, a gente pegava o resultado, daí fazia inscrição para a próxima prova, que às vezes seria daí 6 meses. Entre uma prova e outra, você tinha de 6 a 9 meses de aguardo, né, de espera para essa prova. Então, era um processo bem mais demorado. Hoje em dia, é uma prova mais prática, no sentido, assim, do processo ser mesmo menos enrolado. As provas acontecem mais rápido. E não necessariamente você tem que ter a prova de inglês para começar. Você pode, depois de passar na sua prova teórica e prática, fazer então a sua prova de inglês. Então, tiveram várias mudanças desde que eu fiz o meu processo, né, minha validação. Por exemplo, quando eu fiz a minha prova prática, foram 5 dias de prova. Hoje são apenas 2 dias de prova. Então, tiveram alguns ajustes, né? O valor que eu paguei em 2010 para fazer a prova prática foram quase 9 mil dólares australianos. Hoje a prova prática são 4.500 dólares. E eles fazem apenas em Melbourne, tem um centro em Melbourne que agora realiza a prova prática. Antes existiam vários locais na Austrália que você poderia fazer a prova. Então tiveram sim, ao longo dessa década, algumas mudanças que eu acho que, de uma certa maneira, facilita um pouco para quem está fazendo a prova. O que é Eu bom, né? percebi, exato, e que é bom, eu percebi pelo que você foi falando, eu digo, poxa, afinal, o processo foi facilitado, de certa forma, mas o fato de ter concentrado em Melbourne, isso tornou o número de vagas menor,
ou é a mesma quantidade de vagas? Porque eu sei que eles limitam, porque aqui eles limitam também, né? Todo ano eles oferecem uma quantidade X de vagas. E a quantidade de candidatos que passa na prova, muitas vezes é inferior a 50%. Então, Uhum. o ORI, que é um dos exames daqui, aqui temos dois, né? O ORI e o LDS. Eu sou da linha do ORI, né? Eu optei pelo ORI. Se no ORI 100 candidatos vão fazer a prova, no máximo vão passar 50. Né? Obviamente, eles Uhum. oferecem 100 vagas, mas não são as 100 vagas que vão ser preenchidas, de fato. Aí também é assim, a quantidade de vagas é um número razoável. Tem uma Então, noção? aqui, até 2 anos atrás, que foi a última vez que eu verifiquei essa questão, eram 51% a nota de corte. Então, você tinha que atingir 51% para ser aprovado, né? A questão de apenas ser em Melbourne agora, né, as provas realizadas só em Melbourne, esse ano passado foi um ano que a gente não teve muito parâmetro de comparação, né, por causa do Covid. Várias pessoas que estavam agendadas para fazer a prova em março, depois em julho, depois em setembro, tiveram, assim, né, não funcionou essa agenda por Sim. causa do Covid. Então, eu mesma, uma das minhas assistentes, estava, né, agendada para fazer a prova em setembro. Ela foi postponed para fazer em março desse ano. E a gente ainda não sabe se vai acontecer, né, devido às restrições devido ao Covid. Então, é um ano um pouco, assim, incerto em relação a isso. Mas eu acredito que as provas, sendo apenas em Melbourne, não diminuíram a quantidade, assim, de pessoas ou de provas, né, que são feitas anualmente, porque eles colocaram apenas em Melbourne, mas eles também aumentaram a frequência das provas. Então, ficou meio que igual ao que era antes. Entendi, entendi. Pois, olha, essa situação da pandemia realmente também afetou aqui. Eu estou igual a sua assistente. Eu estava me preparando para fazer em setembro também aqui. E aí, eles cancelaram tudo. Eles começaram a cancelar aqui, só para você ter uma ideia, Karine, em abril. O pessoal que fez a inscrição para abril, que eu não consegui o booking para abril, o pessoal já não conseguiu fazer a prova. Tá? Então, era para ter uma outra em setembro, e aí o pessoal, eles não ofertaram, e nem o pessoal de abril fez mais nada, ficou todo mundo no limbo. E agora, nesse momento, a gente está totalmente perdido, sem a menor ideia de quando é que vai ter prova. Provavelmente não vai ter em abril, porque nesse exato momento a gente está num lockdown aqui, né? E a prova, provavelmente, estão falando que talvez seja em setembro desse ano. Acontece que tem o pessoal que se inscreveu em abril do ano passado, que já pagou e não fez ainda. Então, tudo indica que Michelle esse ano também não vai estar fazendo a segunda parte do Ori aqui. Então, ainda bem que aí já estão falando em março, vamos lá, vamos torcer para que esse ano, né, o pessoal daí possa fazer. E então, vamos continuar aqui, deixa eu me entender, então, você chegou em que ano aí, na Austrália, para poder estudar inglês? Eu cheguei no final de 2006. Sim. E comecei a fazer as provas no começo de 2008. Bacana, teve uma boa experiência como assistente, já foi logo aprendendo tudo, uma polida no inglês, né? No inglês, que eu digo muito pro pessoal, tô sempre falando, pessoal, não é problema nenhum, por mais que a gente seja dentista no Brasil, tenha pós e tudo mais, é super válida a experiência. Você concorda, Karine? A experiência de trabalhar como assistente, né? Super Pois por é, não vários vejo motivos. problema nenhum. Porque tem Por gente vários que já veio me motivos. falar. Primeiro, Sim, por favor, fala. um pouco de, às vezes tem um pouco de discriminação, né? Tipo assim, mas como que eu trabalho aqui como dentista, vou trabalhar como assistente? Eu vi essa experiência de uma forma muito positiva, por alguns motivos, assim. O primeiro aspecto, eu acho que quando você, na prática, auxilia algum dentista, e principalmente se esse dentista é um bom dentista, a gente aprende muito. Independente da nossa experiência,
Tem sempre alguma coisa a mais, alguma coisa para agregar, né? Eu acho que isso é muito válido. E a gente aprende tanto o que fazer como o que não fazer também, né? Eu acho que os dois lados da Exato. balança são importantes. É verdade. Outra coisa Também também, acho. eu me associei como se fosse uma organização, uma agência, né, que eu trabalhava de loco. Então, eu ia para várias clínicas, né? Trabalhei com vários dentistas diferentes, de várias nacionalidades. Então, foi bem Bacana. interessante. Porque no Brasil, assim, eu tinha no máximo contato com alguns pacientes que vinham às vezes de férias de outros países, mas eu atendi brasileiros, né? Então, mesmo assistam, foi legal porque você com outras culturas, você vê um pouco a diferença cultural, como tá, um pouco. Assim, esse ponto positivo. E esse trabalho. Desculpa, Karine, te interromper um pouquinho. Desculpa te interromper um pouquinho. Eu não sei se o pessoal está conseguindo te ouvir direito, mas eu não tô, a conexão, ela tá turbulenta nesse momento. Então estava saindo picotada a tua fala. Ainda está um pouco. Será se, não sei. Será se vai melhorar? Deixa eu colocar o meu fone aqui. Eu gosto mais Pronto. desse daqui. Vamos ver se vai ficar mais Fica à vontade. Fica à vontade. É só porque realmente eu não estava mais nem conseguindo te ouvir aqui. Eu não sei se para o pessoal estava ok. Pessoal, vocês avisam para a gente aí se houver qualquer problema na comunicação, no corte da fala. Eu já não estava mesmo conseguindo ouvir, estava todo picotado. Eu só entendi a parte que você falou que você teve a oportunidade de trabalhar com diferentes dentistas, diferentes nacionalidades e diferenças culturais. Vamos ver se ficou melhor o som agora. Ah, sim, sim, sim. Vamos ver se o som tá melhor. Tá Sim? melhor agora. Okay. Pra mim tá. Sim, eu acho que tá pro pessoal. Ótimo. Vamos lá, então, continuando, voltando aqui, como você estava falando. Então, você teve essa experiência rica, né? De trabalhar com diferentes dentistas diferentes. Tá me avisa ótimo. se o som não estiver bom, tá? Pode deixar, então, isso foi muito Tá. Então, isso foi muito enriquecedor, sabe? Culturas diferentes e o trato, né? Às vezes um pouco diferente. E também a questão de como eu estava trabalhando em locais diferentes em Sydney, eu pude ver aonde eu gostaria de trabalhar depois, como dentista. Então, eu já fui tendo uma experiência que, quando eu terminei minhas provas, eu sabia mais ou menos onde eu queria trabalhar, qual grupo que eu gostaria de trabalhar, qual seria a área de maior interesse na Austrália. Então, assim, porque eu não sei como é no UK, mas aqui, vamos supor, eu fiz as provas, trabalho como dentista, mas, independente da minha especialização, para eu validar a minha especialização, são outras provas, assim, um pouco mais complexo ainda, né? Então, então, vamos supor, a minha especialização em estética restauradora, né, em cosmética, aqui nem é considerado uma especialização. Então, eu trabalho como clínica geral, né? Então, por esse aspecto, trabalhar como assistente foi muito bom. Eu conheci muita gente, eu fiz, assim, muitos contatos interessantes, pessoas que ainda tenho contato, agora não mais como assistente dentista, mas, né, dentista para dentista, colegas de trabalho. Então, assim, foi bem legal, com certeza. Bacana. Né? Em relação, assim, financeiro também, eu não sei como é no UK, em Sydney, hora-aula para um assistente é de 25 a 30 dólares. Então, né, para as pessoas, assim, terem dólares australianos.
Sim. Então, dá para você também, né, se manter, dependendo das suas Ah, despesas, dá para você se manter, pagar suas provas e fazer o que você tiver que fazer com o seu dinheirinho. muito bom, muito bom. Aqui, aqui a gente é uma trainee dental nurse, porque dental nurse mesmo é só quem passou pelas provas, quem fez os exames e se registrou no DDC. Daí, em média, só para Uhum. uma noção, é 9 libras por hora, 8,5, 9 libras por hora. Mas tem colegas que conseguem 10 libras por hora, porque uma dental nurse mesmo, né, que não trainee, elas pegam entre 12, 14 libras, 15 libras por hora. Então, alguns practice owners, né, donos de clínica, eles valorizam os dentistas brasileiros pagando um pouco mais. Em alguns lugares eu já vi isso acontecer aqui. Mas Uhum. mas ainda Uhum. assim é um valor que a pessoa trabalhando full time, né? Full time, tempo completo durante a semana, de segunda a sexta, dá para mesma coisa, dá para a pessoa se manter, dá para pagar o lugar onde vive, dá para comprar tudo. Assim que do básico a pessoa sobrevive com salário também. Mesma coisa, bacana. Me conta pra gente, por favor. Eu sei que os exames mudaram, pelo que você contou, da tua época para cá, mas eu queria saber um pouco mais sobre as dificuldades que você sentiu em relação aos estudos, trabalhar e estudar, porque você é mais uma guerreira aí, né? Dentista brasileira pelo mundo, mostrando aí sua garra, sua força, porque todo mundo sabe que essas provas daqui, gente, daqui de fora, no geral, passar numa prova dessa é pior que uma maratona. É muito complicado, é muito difícil, é muita coisa para estudar, e a gente tem que saber num idioma que a gente não fez a faculdade nele, porque tem dentista estrangeiro que vem fazer essas provas, e eles já fizeram a graduação em inglês lá no país deles, né? Como o caso dos indianos, por exemplo. E aqui tem muito candidato indiano, Uhum. não sei aí, não sei aí. Muitos. Muitos Muitos poucos. também. Então, assim, a gente não, eles Uhum. estão um nível um pouco acima em relação a gente, não dá para comparar. Eles têm uma fluência no inglês odontológico imensa. Eles não precisam fazer o esforço que a gente tem que fazer, como eu fiz, como você fez, de pegar e aprender do zero, né? Toda a linguagem da odontologia aqui fora. Então, assim, eu sei e eu admiro imenso tudo que você fez, o seu esforço para você estar onde você está agora. Porque só quem sabe é quem passa, como diz o ditado. É muito complicado, E assim, muito difícil, E muita assim luta. também, eu acho que a gente não pode comparar, porque, por exemplo, muitas pessoas, você comentou a respeito da Índia, né? Então, eu vou dar o caso, um exemplo da Índia. Muitos dentistas indianos, eles saem da faculdade, às vezes, eles já têm oferecido pela própria faculdade um curso ligado às provas da Austrália. Então, E eles as já provas se daqui, mesma preparam. coisa, mesma coisa. Exatamente. Então, assim, é uma super preparação, ele já vem com tudo esquematizado, sabendo como é a prova. Então, é com certeza ah, sem comparação, né? Concordo. Existem aqui alguns cursos que eu acredito que aí existam também para preparação, né? Para essas provas. Existem tanto pela faculdade de Melbourne, existem alguns cursos, e existem alguns cursos private, de pessoas que montam os cursos, né, e cobram, às vezes, tem um curso aqui em Sydney que a professora é uma dentista indiana, e ela cobra, acho que US$ 4.000 por 3 dias de curso. E é assim, São intenso. As caras. pessoas ficam lá treinando, né? E tem outros cursos também. Então, o que facilita para as pessoas que às vezes não tiveram essa preparação, igual no caso da pessoal da Índia, que pode fazer já direto, já sai da faculdade, faz o curso, vem fazer a prova na Austrália, É, né? é. Ah, então, isso é uma coisa. E você comentou um aspecto muito importante também, a questão da língua. Porque quando a gente, por mais que os termos técnicos, né, na área da saúde sejam muito parecidos, mas a gente não vai ter, estudando em português, a fluência na área odontológica de uma pessoa que fez
a faculdade em inglês. Então, a gente tem que estudar um pouquinho mais para compensar por isso, com certeza. Um Né? bocadinho, eu acho que um pouquinho é muito gentileza Um sua. bocadinho! Ai, olha, tem Yeah. uma pessoa aqui perguntando se tem, já em relação a Portugal, se tem algum curso preparatório para a prova de Portugal. Eu não tenho conhecimento. Mas, gente, olha, eu sempre falo. É porque eu sei, o pessoal diz que o Facebook é coisa de. A minha irmã disse para mim que o Facebook era coisa de gente velha, que ninguém mais usa Facebook, que tudo é Instagram. Mas olha, lá no Facebook é tanta riqueza de grupos, que é outra dica que eu gostaria de dar, e eu quero ver se a Karine concorda comigo se em relação ao ADC é a mesma coisa, porque eu achei vários grupos do ADC lá no Facebook. E grupos que Sim. discutem questões, grupos que você encontra pessoas para ser parceiro de estudo, que é outra dica boa para a prova, para gente que chega e tá verdinho comparado a um indiano que já vem com, né, todo preparadinho lá da universidade dele para fazer essa prova, como a Karine falou, é bem diferente. Então, é super válido para gente, é uma outra super dica. Então, quem não tem ainda perfil no Facebook, faz um perfil, entra nos grupos, coloca lá na busca. No exemplo da Austrália, ADC. ADC1 e ADC2, né? Aqui já é o ORI, mas aqui tem duas. Eu ia te perguntar isso também. Em relação às provas aí, só existe o ADC ou existe outra prova para acesso, para conseguir o registro? Você pode fazer pela faculdade, né, no sentido assim de voltar para a faculdade, né, estudar e se formar como se fosse pela faculdade normal, ou o ADC. Então são essas duas maneiras que você pode ter seu diploma revalidado. E em relação aos grupos, desculpa, essa parte, só continuando, já que você falou aí, pegando o gancho, essa parte de voltar para a faculdade, que eu não sei nada. Me conta um pouco mais. Por que você não optou por essa parte, por exemplo? Por que você preferiu fazer as provas? É muito complicada essa parte? Primeiramente, porque quando eu comecei a fazer os exames, né, para validar, eu não tinha o meu visto, eu não tinha a minha residência, então eu teria que pagar uma faculdade como um estrangeiro, né? Então, é bem alto o valor, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu não gostaria de fazer novamente uma faculdade em odontologia, né? Então, isso são muitos anos também, né? Porque você faz a faculdade. Tem que fazer o curso inteiro. Você pode, eu acredito que ainda deva ser assim, se eu não estou enganada. Você pode aproveitar, sim, algumas matérias, mas você tem que fazer uma boa parte dos subjects, das matérias, sim. Então, é uma long journey, né? É uma long journey, que vai ficar mais difícil para você trabalhar, para você, né, fazer outras coisas que fazendo os exames te possibilitam, né? E em relação aos grupos que você mencionou, só em relação à Austrália, tem também no Facebook ADC e o ano, vamos supor, ADC 2021, né? Seria o pessoal agora que está estudando. E tem também no Telegram um grupo de pessoas que estudam em conjunto, e é um grupo assim que realmente eles se ajudam. Super sabe? Ativo, né? Eles trocam. Eu entrei no grupo. Mesmo com essa diferença de hora, né? O pessoal aqui era quase de madrugada e aí de noite, tranquilo. E eu era a única que não estava lá. E eu me apresentei no grupo, disse: olha, gente, eu estou aqui no UK, eu estou. E o pessoal tão gentil, fiquei impressionada, Karine, impressionada. E a gente discutia questões para a prova. Muito bacana. É bem bom, assim. Eu tinha um grupinho também, que a gente estudava juntos, e era muito bom, a gente se autoajudava, e foi bem enriquecedor. E, assim, é muito interessante de ver um fator que eu acho, assim, muito importante em relação a essas provas, é a questão psicológica, né? A gente tinha no grupo pessoas muito preparadas, que repetiram, sabe, algumas vezes as provas, e não porque não sabiam, não porque não estavam preparadas em relação aos subjects, mas porque ficavam tão nervosas, porque tinham tanto self-doubt, que não passavam.
E é tão interessante, assim, a gente respeitar o tempo de cada um, né? E saber que não é apenas saber a matéria, é também ter calma, ter paciência com a gente mesmo. Eu acho que isso a gente tem que trabalhar enquanto a gente está estudando. É trabalhar e ter um tempinho também para focar nisso. Olha, eu sei o que eu quero, essa é a minha meta, eu sei onde eu posso chegar, e não esquecer dessa parte, que eu acho que é fundamental. E eu concordo plenamente com você. Já está entrando aqui na live uma amiga, gentil, super gentil. Fomos parceiras de estudo. Ela fez a parte 2, ela conseguiu o booking, fez a parte 2 em 2019, se eu não me engano, ela passou, e ela é dentista aqui hoje, a Tati Moreno. Ela é uma pessoa, assim, super incrível. Ela foi quando ela fez o exame, a parte 2, foi a primeira coisa que ela falou para mim, foi exatamente isso que você acabou de falar. Ela disse: Mi, olha, matéria a gente já sabe, a gente precisa controlar, são os nervos, porque a pressão é grande. A gente tem toca o alarme, você tem que manter a calma e para você conseguir falar tudo aquilo que você já aprendeu. Então eu tô ligada nisso. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Eu acho que talvez a dica principal para esses exames é justamente manter essa calma, porque a matéria a gente capta. Primeiro, a gente já é dentista. Muita gente às vezes esquece, começa a trabalhar de auxiliar e fica se sentindo, né? A gente tá ali de auxiliar e às vezes a gente meio que esquece de onde a gente veio, o que é. Gente, essa é a experiência que às vezes a gente passa. Principalmente porque a gente, como a gente tá ali como auxiliar, a gente é tratada como auxiliar. No sentido de que eles esperam que a gente faça tudo que um auxiliar faz, lavar instrumental, secar, empacotar, colocar no autoclave. O que é o papel do... que a gente está ali para isso, ponto. É indiscutível, é fato. Acontece que às vezes a gente fica tão no automático e trabalha tantos dias e tal, que às vezes a gente esquece até, né, do fato que a gente é dentista também, e que a gente tem que estar ligado nisso, que aquilo ali é só uma fase, que aquele período ali é uma fase de aprendizado que a gente tem duas opções. Ou a gente aproveita muito, ou então a gente fica se sentindo nada e baixa a cabeça e não segue em frente. Então eu sempre falo, aproveita a oportunidade, é muito rica, não tem mal nenhum, não é nenhuma humilhação de forma alguma, pelo contrário, é uma oportunidade rica de aprender como é que o pessoal age aqui, como é que é o paciente do seu país, do país que você vai atender, como é que ele se comporta, o que você tem que falar, porque existem as guidelines, existem as normas de cada país. Então, lá na Austrália eu percebi estudando, tem muita coisa parecida com aqui, obviamente, né? E a gente tem que seguir aquilo ali, gente, arrisca. E nos exames, a doutora Karine passou por isso e sabe o que eu estou falando. A gente tem que fazer exatamente o que eles querem, porque tem que encaixar perfeitamente nas guidelines a nossa atitude. Nem nada para mais, nem para menos. Não adianta querer ser artista, criativo. Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, ponto. E para isso você tem que estudar. E o fato de você poder estar trabalhando como auxiliar, você já vai captando. Obviamente que tem lugares e lugares para se trabalhar. Ela, como ela falou, um período que ela passou, ela teve a oportunidade de trabalhar em diferentes lugares, ela foi aprendendo e foi vendo onde era que era melhor, onde era que não era nem tão bom. E isso a gente passa em qualquer país que a gente for. É isso que eu percebo. Mas, de uma forma geral, sempre a gente se depara com um colega de profissão, né, um dentista que está aqui, e que faz direitinho, segue as normas direitinho no dia a dia, e aquilo ali a gente aprende muito. Então, sou muito grata também a essa oportunidade. Acredito que te ajudou também, não te ajudou para os exames? Com certeza, com certeza. Ajudou muito, foi bem válido. E, assim, eu acho, igual você disse, é só uma fase, a gente manter, né, isso, que é só uma fase e vai passar, né? E daí, depois dessa fase, a gente vai estar do lado certo da cadeira. E that's it.
Que bom, hein? E nunca esqueça, que a gente é dentista. Ir para a prova, gente, lembrando disso. Que a matéria, a gente já sabe, a gente só precisa aprender mais detalhes sobre aquele país, sobre as normas daquele país, porque eles pedem, a gente tem que saber não só a matéria da prova, a matéria de odontologia em geral, mas as normas. Como é que eles agem, o que diz o código de ética deles, né? Assim, o que diz... Please, conta aí pra gente. Não, Outra coisa que eu achei eu falo demais, gente. Eu falo demais. Eu já recebi ontem me mandaram, é tão fofo, adorei. Mandaram uma mensagem para mim falando: olha, você interrompe demais os seus entrevistados. Você fala demais. Nada. Meu Deus, eu sofro de ansiedade. Você falou assim que não conhece muito, né, da comunidade brasileira. Nós temos vários dentistas aqui na Austrália, dentistas brasileiros. Nós temos, assim, ótimos profissionais trabalhando aqui, sabe? Muitos colegas muito competentes em várias áreas. Eu já tive o prazer, assim, de conhecer vários. E acredito que nesses últimos 3 anos tem, assim, acho que triplicado o número de pessoas, de brasileiros, né, que tiveram que foram validados aqui. Então é muito bom, dá muito orgulho, né, ver a comunidade crescendo fora do Brasil, e a gente apresenta e vem com uma odontologia muito boa. Então, assim, eu acho que o profissional da área da saúde do Brasil, ele tem que lembrar disso. A gente tem um standard muito bom. O que eu vejo, assim, de diferença, aqui a gente às vezes tem um pouco mais de tecnologia em algumas coisas. Por exemplo, não são todas clínicas no Brasil que vão ter um aparelho de fazer uma OPD, a panorâmica. Aqui a maioria dos consultórios vão ter, né, para fazer a panorâmica. Alguns vão ter também para fazer a 3D. Então, assim, no Brasil, o dentista não pode, ele tem que ser um radiologista, né? Ou tem que ter uma especificação, uma licença para tirar essa imagem 3D. Aqui a tomografia, aqui a maioria das clínicas tem, né, a 3D. Então, você vai fazer um curso online, um curso que seja de um dia só para ter essa license, esse papel que fala, ó, você sabe tirar esse raio-x. Então, assim, a gente tem algumas coisas que vão diferenciar, e enquanto trabalhando como assistente, a gente vai estar exposto a essa tecnologia também, se você não teve no Brasil. Isso já te ajuda bastante, né? Vamos supor, se um dentista no Brasil faz tratamento de canal, mas não trabalha com alguns certos maquinários, alguns equipamentos, às vezes aqui, como auxiliar, ele já vai estar exposto a essa tecnologia. Isso também vai ajudar. Então, assim, coisas que às vezes parecem pouca, mas que ajuda tanto, né? E vai te ajudar, inclusive, para as provas também. Então, eu acho, sim, muito válido essa questão do Dental Assistant. Total. Beleza, concordo plenamente. E uma curiosidade que eu tenho também, bom, é que eu tô nesse momento de dental hygienist. Como é que é a dental hygienist aí? É assim, se um dentista brasileiro, porque aqui a gente tem um assessment, dentistas brasileiros, eles, ou qualquer outra nacionalidade, eles têm a oportunidade de enviar para o GDC, participar desse assessment, e enviar documentação, e sem precisar fazer provas, a gente pode se tornar um dental hygienist. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu não fiz provas, eu simplesmente participei eu fiz o assessment. Não é um assessment, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que sai rápido. Eles pedem muita coisa, depois pedem de novo. Tem horas que a gente pensa que vai levar um não, mas quem tem paciência e vai até o final acaba conseguindo. E aí, existe essa possibilidade também, Karine? Então, em relação à hygienist, até onde eu sei, você tem que fazer o curso, né? Você vai fazer um curso, tem algumas... eu acredito que sejam 2 a 3 anos para você ser dental hygienist, porque tem a dental hygienist e a dental therapist. É a mesma coisa aí, Fernanda? Mesma coisa aí, aqui.
Desculpa. Pois é. Então, você faz um curso, né, para ser a hygienist, e aí, então, você pode trabalhar como hygienist. E várias clínicas, o dentista não faz, né, a parte de hygienist. Então, vai ser apenas a dental hygienist. O que é muito bom, é um campo também muito bom. E acaba que, às vezes, algum dentista, né, eles optam, em vez de validar o diploma, de começar a trabalhar como dental hygienist, ou às vezes até mesmo como dental therapist, oral therapist, e fazem então, né, o curso e estão felizes assim também. É uma opção. Mesma coisa aqui. Inclusive, eu sei de casos de colegas que passaram nas provas, como você, por exemplo, passou aí nas provas, tem o registro de dentista, mas optou por trabalhar como dental hygienist ou therapist. Se bem que aqui tem um caso específico em relação a dental therapist. A gente não vê tanta oferta de trabalho, porque, obviamente, a dental therapist, a diferença é que tem um plus de poder fazer restaurações em dentes descidos e permanentes e extrair dentes descidos, né? Essa é a diferença básica em relação a hygienist. Aí também, mesma coisa? Pronto. Mesma coisa. Então, o que acontece? Acaba que as clínicas dão preferência a passar os pacientes que é para restauração e para extração, obviamente, para os dentistas. E acaba que o mercado as therapists acabam exercendo só hygienist, porque as therapists, elas são hygienist plus mais aquela parte que eu falei extra, que elas têm direito a fazer. Restaurações de dentes permanentes, extração de dentes descidos, né? Tem um pouco mais, mas eu tô só falando assim, no geral, assim, na parte clínica. O básico. O básico, exatamente. E aí é isso, essa é a realidade daqui. Foi por isso que muita gente me perguntou, por que quando você foi fazer o assessment, você preferiu fazer dental hygienist em vez de dental therapist? Eu digo, porque para mim o assessment é mais simples, porque eles pedem, obviamente, menos coisa, porque dental therapist é um ano a mais Então, uma dental therapist é uma dental hygienist que estudou um ano a mais. E aí se tornou dental therapist. É a mesma coisa? Mesma coisa? A mesma coisa. Por isso que com esse um pouco a mais de estudo, ela vai poder fazer coisas que a hygienist não faz. Exatamente. Bem parecido com no UK as well. Beleza. Isso. Então é isso, é mais uma informação pessoal. Mas a diferença é que aí vocês não têm o assessment que a gente pode fazer aqui, né? A pessoa tem que, de fato, fazer o curso. Pelo que eu saiba, não. Pelo que eu saiba, você tem que fazer o curso. Inclusive... Sim, por favor, continua. Não, pode falar. É que eu ia falar, inclusive, tem pessoas que fazem, falando ainda sobre, agora voltando sobre dentistas, pessoal que faz provas aqui, ORI, LDS, como eu falei, que tem 2 exames. E tem gente que acha que porque a gente está na Commonwealth, que a gente tem direito a trabalhar na Austrália, se passar no exame aqui, e vice-versa. O pessoal que passa na Austrália entende que tem direito a trabalhar aqui. Bom, eu não sei, me diz se eu estou mal informada, mas até onde eu sei, o dentista que passa no ORI aqui, ou no LDS, ele não tem direito a trabalhar direto na Austrália. Ele tem que passar pelo ADC, como você passou. Então... só uma pessoa perguntou assim, eu acredito que não. Michelle, se tiver mudado. Michelle, estou no UK. Desculpa, só respondendo aqui. A conexão não está muito boa, Karine. Rapidinho, só para responder essa pessoa. Michelle, eu estou em Londres, no UK, na Inglaterra. Por favor, Karine, dá uma olhada de novo na tua conexão, porque eu já não estou te ouvindo mais. Tá ok? Tá? Desculpa eu te interromper. É porque realmente eu já, Melhorou? Pronto, agora eu voltei a te ouvir. Obrigada. Melhorou? Desculpa te interromper. Tá, ótimo. Sim. Conta pra gente, por favor, sobre essa coisa do direito de trabalhar em diferentes países. Apenas se isso tiver sido alterado. Eu trabalhei numa clínica que tinha um dentista do UK e ele tinha 2 anos
que ele tinha permissão para trabalhar na Austrália como dentista. Então, ele não ia ter o visto com isso, mas ele tinha, como dentista do UK, uma permissão de 2 anos para trabalhar aqui. Mas isso já tem, deixa eu ver, tem 6 anos que eu trabalhei com ele, né? Então, ele ficou 2 anos e voltou. Ele não teve que fazer nenhuma prova, né? Ok, Então, tem interessante pessoas... saber. apenas se isso tivesse né, alterado, mas era Que uma você coisa que existia. conhece casos. Trabalhei com esse dentista do UK. Ok, Ótimo, porque abre entendi. uma possibilidade. Às vezes a pessoa vem trabalhar para conhecer o país e ficar 2 anos, né, e aproveitar e ver uma realidade diferente, né? É verdade. Sabe outra coisa que eu ia te perguntar? Não sei se você tem conhecimento disso. Eu já vi que, vamos supor, não precisa ser um dentista que tenha passado nos exames aqui em outro país aqui, mas eu vi uma possibilidade, eu não sei se isso existe ou se você já ouviu falar, por exemplo, eles estavam numa demanda muito grande na atenção básica. Então, no serviço público, eu vi algo do tipo vaga para receber a possibilidade de receber dentista estrangeiro para trabalhar em áreas de difícil acesso. Isso já faz um bom tempo, acho que eu vi em 2018 sobre isso. Tu já ouviu falar sobre isso, ou isso existe, ou não existe? Então, aqui eles chamam de regional, né? Que são áreas que isso mudou, tem um ano e meio, mudaram as regras. Porque antes, o que era considerado regional eram apenas, assim, cidades menores do interior da Austrália. Hoje, Sim. o que não for Sydney, Melbourne ou Brisbane, tudo é considerado regional. Então, isso abriu, assim, muitas cidades, muitas áreas muito boas de se morar, que hoje são consideradas regional e que facilita, sim, até para a questão do visto. Então, você ainda tem que fazer as provas, tá? A Sim. questão da prova é a mesma, a única diferença é que nessas áreas regional, como eles precisam de dentista, eles facilitam a questão do visto, né? Facilitam Para a ter questão do uma visto. ideia, a última... Só Opa, para já não você estou ter mais te uma ouvindo, ideia, Karine. assim, Peraí, desculpa. no Brasil, a gente tem quase... Vamos ver se vai melhorar. Karine, Me não estou avisa te se ouvindo. melhorar, Michelle. Ainda não estou te ouvindo bem. Peraí, vamos ver se volta. Então, assim, Alguém falou aqui que é conexão, eu acho que deve ser mesmo. Eu não tô, tá mesmo, tá. tipo, você desaparece, fica, e eu não consigo mais te ouvir. Você estava falando sobre essa das regionais, que o pessoal precisa fazer ainda, assim, o exame, mas eles facilitam, de certa forma, a questão do visto, né, de trabalho. Mas, tipo, dá para a pessoa começar a trabalhar antes de fazer os exames? Não. Como dentista, não. Como dentista, não. Entendi. Então, então, assim, em relação... Melhorou? Consegue me Agora escutar? sim, melhor. Tá. Então, Obrigada. assim, uma comparação, para a gente ver a questão dos números. No Hum. Brasil, a gente tem uma média de um pouco menos de 900 pacientes por dentista. Na Austrália, nas regionais, né, a gente tem em torno de 4.000 pacientes por dentista. Uau! Então, por isso que eles facilitam a questão do visto, porque eles têm, né, o interesse de que o dentista vá para uma área regional. Entendi. Então, mas mesmo assim, em questão das provas, é o mesmo processo.
Mesmo processo. E assim, como é que a gente sabe, vamos supor, vamos lá, fiz as provas e quero trabalhar numa regional, que vai ser facilitado o visto para mim, que eu sou uma brasileira, eu não tenho o passaporte, daí, e aí como é que procede? Só para o pessoal ter uma noção, é no site do Ministério da Saúde, é no site, como é que se faz? Você tem ideia? Uhum, tenho. Bom, então são coisas assim um pouco separadas, né? Porque a gente tem o site da imigração e ali é que vão ter todas as regras, todos os vistos, com todas as explicações para o visto. Então é no site da imigração da Austrália. Mas existem dois vistos que são assim em relação à odontologia, um que seria um sponsor que você pode ter, então você pode ter uma empresa que te sponsora, e aí ele te sponsorando, você trabalha um tempo com eles, que geralmente é de 2 a 3 anos, daí você pega então o seu PR, que é sua Permanent Residency, residência permanente, e aí você já tem como se diz, o primeiro passo para pegar seu visto depois, né? Porque com a sua Legal, residência é só uma questão de tempo, então, para você depois ser cidadã. sim, muito bom. E tem um visto que é um visto que quando você já trabalha numa regional, tem uma pessoa perguntando aqui quais são as regiões consideradas regionais. Então, regional é tudo que não for Sydney, Brisbane e Melbourne. Então, todas as outras cidades, né, ou que não forem Sydney, Brisbane e Melbourne, hoje são consideradas regionais. Isso foi Sim. uma lei que mudou há 1 ano e meio atrás. Então, tem um outro visto que quando você trabalha pela regional, você, depois de 3 anos, você pode, então, recorrer e pegar o seu PR. E aí você trabalha mais 2 anos e aí você pode pegar a sua residência. Esse não necessariamente você precisa do sponsor. Então são esses dois vistos. Tem um nome específico para esse visto, esse segundo visto que você falou agora? Tem algum nome Tem, específico? são 2 números. Sim, são 2 números. É o 491 e o 494. O 491 é o que precisa de sponsor. O 494 é o que precisa de sponsor. E o O 491, 491, o 491 você tem que estar trabalhando numa regional, né? E morando na regional. E ou aí seja, tem um, ou um seja, tempo que você. opa, Pode falar. sumiu de novo. Não, desculpa, a conexão sumiu, mas agora você voltou. Não, eu ia te perguntar. Então, o 494 é o que é do sponsor, só para repetir aqui, para frisar bem para o pessoal, mas eu vou colocar lá na descrição do canal. Precisa E o de sponsor. 491 é o pessoal, por exemplo, que passou na prova do ADC e aí procura uma regional para trabalhar para conseguir Uhum. ficar na Austrália, não é isso? Então é essa Os possibilidade, esse dois visto. vistos, os dois vistos você precisa de ter passado na prova. Para trabalhar Ok, como dentista, você precisa de ter passado na prova ou da faculdade. Certo? Então, para trabalhar como dentista, independente do visto, você tem que ter passado sim. na prova. Mas, hoje tem a opção de você passou na prova, já está apto a trabalhar como dentista, mas você não tem o visto ainda, facilita se você decidir ou não se importar de trabalhar numa regional. Entendi. E sobre um dentista que Certo? já atua aqui fora, por exemplo, na Europa, o conhecimento que você tem é que existe a possibilidade de trabalhar aí sem ter que fazer as provas, porém, o caso que você conhece foi de alguém que trabalhou temporariamente apenas, não é isso? Isso, e foi uma pessoa, um dentista do UK. Eu não sei se isso é aberto para outras áreas da Europa, eu acredito que não, é apenas para os países da Commonwealth, que eu acho que eles têm um acordo nesse sentido. Sim, sim,
Sim, eu vou procurar saber mais e vou procurar colocar essas informações tanto no nosso grupo lá do Facebook, que a gente tem um grupo, né, Dentistas Brasileiros pelo Mundo, lá no Facebook e também na própria descrição do canal, desse vídeo lá no canal, que eu vou fazer depois o upload, né, da nossa live, e coloco lá todos os links, eu sempre boto links importantes, e aí eu vou ver se eu encontro mais coisas sobre isso. Mas olha, já Uhum. esclareceu muito, muito mesmo, Karine. Muito obrigada. Eu vou te encaminhar também o site da AFRA. É como se fosse o site que regula, a AFRA é o órgão que regula tudo da área da saúde na Austrália. Se você é dentista, todas as ações da área da saúde são controlados ou coordenados pela AFRA. Então, a AFRA, junto com a ADC, né, que é o Australian Dental Council, são os dois sites das pessoas que, né, estejam assim, interessadas, né, em olhar, em fazer provas, são sites que elas vão ter que dar uma olhada e ver a questão da documentação para tudo que tem certificado para o assessment inicial. Eu não sei como é aí no UK, mas aqui os estágios para se fazer as provas, né, para validação, você tem que mandar sua documentação, eles vão fazer um assessment inicial, daí você tem uma taxa que você paga para esse assessment. Aí, se você passar por esse assessment, aí sim você vai fazer as provas. Então, tem bastante paperwork, bastante documentos certificados que tem que ser mandado, né? E tudo certinho. Assim, você tem que realmente, como você sabe, querer, porque é uma certa burocracia e bastante paperwork. Eu sei como é que é isso aí, que aqui no UK não é muito diferente. Então, eu digo sempre, gente, passar por isso não é para qualquer um, não. Tem que ter Não é, muito não. sangue no olho, né? Olha, todos somos guerreiros. Quem passa por esse processo, eu digo, assim, pode ter certeza, é uma vitória sem tamanho, porque é muito difícil todo o processo em si. É óbvio que você, quando está no começo, você acha que, meu Deus, não vai ter fim, não vai ter fim, mas depois que a coisa acontece, vale a pena ou não vale, Karine? Tudo isso você passou. Conta aí pra gente. Se você gosta do que você faz, tudo vale a pena. Pronto. Eu gosto muito do que eu faço, então, com certeza. Maravilha, maravilha, Karine. Olha, Tem uma pergunta, sim. uma pergunta aqui, só falando a respeito do gap, que há uns anos atrás cheguei, o dentista não podia ter gap sem trabalhar. Só respondendo essa pergunta, sim, tem um período de 2 a 3 anos que, se você não exercer a profissão, você tem que revalidar de novo. Você tem sim que trabalhar. Não sabia, interessante. Talvez até tenha aqui também, eu nem sei. Vou até procurar saber. E uma outra diferença também que eu quero falar a respeito, quando eu estava trabalhando como dentista no Brasil e na Austrália, é a respeito da insurance, né, que a gente tem que pagar aqui, a nossa insurance como dentista. Então, que no Brasil é em torno de uns $2.500 australianos por ano, e você é obrigado, é compulsory, você tem que ter. Mesma coisa aqui, mesma coisa. O UK funciona semelhante mesmo em relação a isso também. Nossa, eu achei incrível tudo que você tem contado até agora, muita semelhança aqui. E para mim muita coisa foi nova, então eu agradeço demais, Karine. Como eu te disse, você é a primeira dentista que eu consegui falar. Eu já tinha tentado conversar com outras pessoas, mas você realmente foi a primeira que eu consegui de fato assim marcar essa live. Muita gratidão, tá? Obrigadão pela tua disponibilidade. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A gente tem mais 1 minuto e meio para até antes que a live feche.
O que eu, assim, quero falar, né, uma coisa que para mim é muito importante, que você perguntou se vale a pena. Eu acho, assim, que vão ter momentos de frustração para todo mundo que começa nessa jornada, como em qualquer outra coisa que a gente começa na vida, né? E saber que em alguns momentos, às vezes que você está cansado, né? Que as coisas não saem, às vezes, do jeito que a gente quer, a gente pensa em desistir, mas lembrar da onde você quer chegar, aonde você quer chegar, o que você quer atingir na vida e ter esse objetivo claro, eu acho que ajuda, né? E dá firmeza no caminho. Então, eu acho que isso é importante. Não desistir sabendo da onde você quer chegar, né? Eu acho que isso é muito importante. Concordo plenamente e agradeço você ter reforçado isso. É verdade, verdade. É muito importante. Obrigada, Karine, mais uma vez. Olha, chuva de bênçãos na sua vida. Continue fazendo muito sucesso aí, dando muito orgulho pra gente, representando a nossa odontologia aí na Austrália, tá? E vindo por aqui, você já sabe que você já tem esse contato agora, tá? Tô aqui aguardando. E, obviamente, quando passar essa pandemia, que a gente vai poder pensar em alguma coisa, né, do estilo da gente poder viajar e se encontrar. E é isso. Conte comigo aqui. Estamos juntas, tá bom? E parabéns mais uma vez por toda a sua batalha, seu sucesso, muito merecido. Parabéns. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. E logo, logo você vai estar do lado certo da cadeira. Tenho certeza. Obrigada, boa sorte para você aí, tá? Obrigada. Um beijo grande. Tudo de bom. Pessoal, obrigada por ter participado. Vou salvar essa live agora e fica lá no canal. E na descrição, olhem a descrição do vídeo que vai ter os links importantes. Valeu, um abração, tudo de bom.